Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 4. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor ministre na nossa vida através da Tua palavra neste momento, Deus. Tua palavra é rica em ensinamentos, mas nós pedimos que o Senhor agora abra os nossos olhos espirituais, Deus, nos dê a profundidade, a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus, para que, Senhor, mais do que o conhecimento, haja entendimento, e essa palavra seja contextualizada na nossa vida, que as coisas espirituais sejam reveladas através dela em nome de Jesus, para que não haja venda, mas que haja visão em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o capítulo 4, na verdade, Neemias, ele foi um homem tremendamente usado para a reconstrução dos muros, né? Que houve uma situação, o povo se afastou do caminho do Senhor, e aí Jerusalém foi destruído, o templo destruído, um monte de coisa aconteceu, por causa da própria situação do povo. Mas nesse capítulo, ou melhor, no livro de Neemias, está acontecendo a reconstrução dos muros, tá? E vamos aqui para o versículo 16. Vamos começar a ler pelo 16, tá? Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma, e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para trocar a trombeta. Amém? Bom, vamos colocar o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida hoje. A palavra do Senhor, se você for na carta de Efésios, no capítulo 6, você vai ver que Deus traz uma revelação que nós devemos ter um cuidado com a nossa vida, né? Fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. E aí ele vai dizendo por quê. Não é verdade? Aí ele vai dizendo lá que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Fala da armadura que nós devemos usar, né? Que não é uma armadura, né? Nós não estamos na época, naquela época, né? Que a armadura que é descrita em Efésios é a armadura contextualizada para a época, que é uma armadura romana, mas nós não temos isso. Então, mas esse texto não tem valor? Lógico que tem valor, irmãos, né? O que eu quero falar para vocês hoje é que muitas vezes nós estamos percebendo as pessoas compreendendo mal o trabalhar de Deus nas suas vidas. Algumas pessoas, acho que talvez por ouvirem muitas palavras de bênção, né? Muitas palavras de bênção, elas acham que é só aguardar que a bênção chega, né? Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, não é bem assim. Não é. E também, a pessoa ser abençoada não significa que ela está salva. O caso dos 10 leprosos, né, é uma prova disso. Só um voltou para adorar o Senhor e os 10 foram curados. Um voltou para adorar, mas os outros 9 continuaram curados. O texto bíblico não fala que porque eles não voltaram para adorar,
Deus removeu a cura. Não. Não é verdade? Quantas pessoas vieram aqui nesta igreja? Quantas pessoas foram curadas, passaram aqui coisas tremendas, não fazem parte de nenhuma igreja, estão aí. E quando pergunto, puxa vida, que coisa incrível, como é que você foi curada? Foi a oração do povo lá da Ágape. Mas ele não está na igreja, em nenhuma. E Deus não removeu, está lá, curado. Deus, entendam, Deus tem prazer de abençoar, irmãos. Isso é bíblico, Ele tem prazer em abençoar. Mas não podemos confundir de ser abençoado e eu estou bem. O sol é uma bênção? Sol depende do dia, depende da hora. O sol é uma bênção, não é? Mas ele nasce sobre os justos e os injustos. A chuva é uma bênção. Também vem sobre o justo e sobre o injusto, não é? Agora vê aqui. O que estava acontecendo aqui é que no processo de reconstrução dos muros, se levantou um povo para tentar impedir que houvesse continuidade dessa reconstrução. Aí começamos a trabalhar a questão espiritual aí. Quando nós começamos a buscar o Senhor, começa a acontecer coisas espirituais na nossa vida, a favor da nossa vida. Começa a ser construído coisas novas, coisas de Deus, que às vezes os nossos olhos não estão vendo, mas Deus está colocando na nossa vida, e aquilo vai brotar, e aquilo vai germinar, e aquilo vai crescer. Gerando a transformação que Deus prometeu, gerando o fortalecimento que Ele prometeu, e daí vai. E é interessante porque quando eu acompanho algumas pessoas de perto que falam, pastor, agora eu peguei firme, estou buscando o Senhor, passa um tempo, pastor, eu tive um sonho esquisito, uma pessoa, aí depois do sonho ele conta, aconteceu um negócio na cidade, uma pessoa se levantou contra mim e começou a falar uns negócios lá que, ele falou, ué, parecia coisa do outro lado. E aí as pessoas costumam fazer assim, pastor, eu comecei a buscar a Deus, parece que o mundo espiritual maligno está se revoltando. Na verdade, acho que quase todo mundo teve várias experiências desse tipo. Ué, o capítulo 4 aqui fala sobre isso. Na hora que começou o processo de reconstrução, o inimigo se levantou. Enquanto estava quietinho, deixa lá. Ninguém se incomodou. Isso é importante, irmãos, você entender. Por quê? Porque nós vivemos num contexto de luz e trevas, tá certo? Luz e trevas. Não existe estar fora, não, é luz e trevas. Ah, mas eu sou da luz, glória a Deus. Mas isso não significa que o outro, né, as trevas não estejam constantemente tentando o quê? Parar a obra que Deus está fazendo na sua vida. Está aqui. Está mostrando isso. Mas, pastor, por que é importante saber disso? Porque a palavra de Deus também diz, vigiai e orai. Não é verdade? E o que acontece? Hoje, eu acho que às vezes, infelizmente, é muito gostoso ouvir palavras de bênção. Mas, irmãos, eu queria trazer uma coisa chamada consciência. Hoje, muitas pessoas estão procurando palavras motivacionais. Igreja não prega positivismo. Igreja não prega uma filosofia positivista. Igreja pega a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é positiva, sim. A palavra de Deus, mas ela também leva a pessoa a viver, a ter uma esperança real,
genuína, verdadeira, e isso envolve trabalho. Repete comigo, trabalho. Isto envolve trabalho, e muito trabalho. Muito trabalho. Senão, o Senhor não diria para mim e para você: ei, o seu trabalho não é em vão no Senhor. Ué, mas meu nenhum, eu estou aqui esperando a bênção. Então, fica uma coisa assim, confusa. Pessoas estão esperando, às vezes, algumas coisas acontecerem na sua vida, que às vezes observando, não vai acontecer. Mas não vai acontecer, não é porque Deus não disse, mas alguém disse de uma forma distorcida, que aquilo vai acontecer independente da vida que a pessoa leva. E isso não é verdade. Senão, todo mundo vai para o céu. Enquanto Apocalipse diz que uma parte vai para o céu e outra não. Está lá, o livro da Revelação, não é? Então, vamos seguindo aqui. Olha lá, olha a questão do trabalho. Então, o processo de reconstrução, isso era propósito de Deus? Sim, propósito de Deus. Mas envolvia trabalho. Trabalho de quem? Do povo de Deus. No processo de reconstrução, ele fala que, em algumas versões, as pessoas estavam com, em uma mão, a pá e na outra, a espada. Não é isso? Talvez, não sei, na versão mais antiga aí, eu tinha uma versão que falava isso, né? Numa mão a pá e na outra a espada. O que você tem que entender nisso? Irmãos, fazer a obra de Deus nunca foi fácil, mas nunca foi impossível. As pessoas, elas parecem que sentem muito pesadas quando falam assim, nunca foi fácil. Ela nunca foi fácil. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Mas, então por que tem muitas pessoas fazendo a obra de Deus? Porque é maravilhosa. Os resultados são tremendos. Então, eu não olho o processo da dificuldade, e a gente fica olhando para o resultado, sabendo que nós temos que passar por um caminho para chegar no resultado. E nesse caminhar, é importante para mim e para você ter a consciência de que nós temos que ter, quando fala na mão a espada, você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus, você tem que saber usar a palavra de Deus a favor da obra do Senhor, a favor da sua vida que está envolvido nisso, né? Enquanto você trabalha. E isso é simultâneo. A obra de Deus não pode parar. Sabe por quê? Porque a obra que está sendo feita na sua vida não é para parar. Não estou entendendo, pastor. Você acha, será que realmente nós estamos achando que Deus precisa de mim e de você? Ele precisa que você realize as coisas, do contrário, as coisas dele não vão acontecer? Será que ele precisa de nós? Será que ele tem essa limitação e aí nós temos que assumir essa posição para que as coisas aconteçam? Não. Se a resposta é não, então por quê? Eu tenho que estar envolvido na obra, porque é na obra que eu e você somos transformados. É ou não é? Entenderam, irmãos? Então, olhem, é uma continuação da pregação de quinta-feira passada, quando eu disse que a igreja é um lugar de cura. Muitos de nós estamos esquecendo disso. Nós não devemos, né, eu falei que nós não devemos ir para a casa dos enfermos e orar por eles lá. Agora ficou assim, né? Agora o costume é esse. Liga para o pastor, liga para o obreiro, vai lá, leva o óleo ungido e não sei o que para orar pelo enfermo. Pô, peraí. As pessoas eram curadas no Novo Testamento, ali principalmente naquela parte, nos evangelhos, havia sempre um culto, né? Jesus estava pregando. Aí traziam os enfermos, eles eram
curados. Né? Então, a maior parte das curas foram em momentos de culto. Ou porque o culto estava acontecendo, ou o culto tinha acabado de terminar, tinham pessoas por ali, eram curadas, entendeu? Então, eu estou mostrando para vocês o seguinte, muitas vezes, pessoas hoje entendem assim, vir à igreja, vir à obra, ao trabalho, parece, não, mas é que o pastor não entende, eu tenho muitos afazeres, querido, tudo aquilo que está tomando o seu tempo de Deus, você não está ganhando, você está perdendo. Dinheiro fica aqui, não é? Esse tesouro, a palavra de Deus diz que traça e o ferrugem corrói. Não é verdade? Agora os tesouros celestiais que são eternos e vão ser para você, né? E eternos, são tesouros celestiais. Esse você adquire de outra forma. A sua vida com Deus, a sua consagração ao Senhor, o seu crescimento. O seu crescimento só existe quando você se envolve com a obra do Senhor. E obra do Senhor é pessoas, são pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo tratadas, pessoas sendo discipuladas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo aconselhadas, não é? Famílias sendo desfeitas e você entra e vai lá, aconselha, trabalha, ora com eles, né? Essa família não se rompe, ela se une novamente, é um lar restaurado, é um lar edificado. O que você ganha? Você ganha de Deus. Essa paga não vem de homem, a palavra de Deus diz que vem de Deus, né? Então nós temos que entender que é assim. Eu tenho visto muitos os cristãos assim, pastor, agora eu não posso, eu estou com um problema. Já caiu na armadilha. Porque eu vou dizer uma coisa para você, se tem alguém aqui que não tem problema, belisca ele, porque eu acho que ele já morreu e ninguém avisou. Probleminha, problemão, problemaço, daqui a pouco se resolve, vira probleminha, agora estou bem, estou na bênção. Aí alguns entram na superstição, rapaz, não conta não, porque quando conta zanga. Já viu crente supersticioso? Estão entendendo, irmãos? Isso não pode existir no meio do povo de Deus. Irmãos, entenda aqui, ó, essa ameaça houve quando você toma posição. Ouça bem, você que está aqui nessa noite, Deus tem uma obra para você, uma obra para você se levantar, ser forte, conquistar coisas na sua vida, conquistar para Deus, ser um testemunho vivo de que vale a pena andar com Deus. Deus tem isso na sua vida. Agora, pastor, mas toda vez que a gente tenta fazer isso, vem situações difíceis. Biblicamente já aconteceu no passado, esse não é o único texto que revela isso, existem vários outros textos, mas a palavra do Senhor também revela o quê? Como este aqui, se você ler esse capítulo inteiro, você vai ver o seguinte, que o levante veio, o povo de Deus se posicionou, recuou, não, se posicionou, vamos continuar, porque isso é plano de Deus, vamos continuar. Sabe o que aconteceu? O inimigo caiu. Então nós temos que entender isso, querido, você tem da parte de Deus uma direção para você resistir o diabo. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Não podemos ser um povo, desculpe a palavra, não é a intenção, não é essa, mas é para dar uma ênfase, né? Não podemos ser um povo frouxo. Sabe aquela coisa, qualquer coisa, parei, espera um pouquinho, dá um tempo para mim, depois eu pego, dá um tempo, que isso, irmãos? O Senhor está voltando, olha os sinais aí que estão antecedendo a volta do Senhor, as coisas estão acontecendo, e velozmente, a palavra de Deus diz, apressa-te, e não vá devagar. A palavra desse tempo é apressa-te. O tanto de profetas que Deus tem levantado nessa terra, a primeira coisa que os caras pegam o microfone é, apressa-te, é o que o Senhor está dizendo para a tua igreja, apressa-te, então se apresse, se conserte, aprume, vai fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque você não é para ir sozinho para a glória, leve o máximo de pessoas que você puder. Sabe por quê? Porque você receberá
galardão, né? Você vai ter alegria, a alegria não está nas coisas do mundo, a alegria é em ver a obra do Senhor brotar na tua frente, se manifestar diante dos teus olhos. Ontem lá em Campestre, eu confesso a vocês que eu estava ainda meio passado, né, daquela virose, mas era a entrada no salão novo, né? A gente estava entrando no salão ontem. Eu falei, meu Deus, eu vou ligar e cancelar, não posso fazer isso. Não teve nenhum aviso, não chamamos ninguém, mas aquele pessoal que fez a mudança, tudo, queria aquele culto, né? Então fui lá, tudo. E aí uma pessoa que estava lá, levamos a palavra foi rápida, eu estava sentindo algumas dores e tal, e não estava dando para continuar muito. Foi rápida, e a pessoa falou assim, pastor, fazia tempo que eu não ouvia uma palavra dessa, e eu estava precisando saber deste assunto. Eu vim, antes de chegar aqui, eu falei, Deus, eu preciso da resposta. Eu estou saindo com a resposta, e eu tenho agora duas, porque eu estava sem igreja, e agora eu entendi que é aqui que eu devo ficar. Eu estou indo já resolver a questão, e agora eu também já tenho uma igreja. A gente não sabe o que Deus vai fazer através da nossa vida, mas é gostoso isso, é gostoso você ver Deus agir, né? Ele não disse que somos embaixadores do reino? Não é isso? Você vê isso todos os dias, você representando o reino de Deus? Se não, é questão de se posicionar. Pega a pá na mão, irmão, vai trabalhar. Trabalhar não é trabalhar na vida secular, não, que esse eu sei que você trabalha, eu sei que você é uma pessoa, né, que pega firme nas coisas, mas pegue a pá que Deus pede para você segurar, para começar a edificar a obra dele, porque você vai crescer. Ouça o que eu estou dizendo, você vai crescer aí. Mas tem levante, pois pega então. Tem levante, pega a espada. Deus não te deu a espada? É para usar. Não é para enfeitar, é para usar. Então, vem o inimigo, dá uma lapada nele. Não bate com a bainha da espada, não é? Bate com a espada mesmo, né? Entenderam, irmãos? Uma coisa tão simples, mas está acontecendo essa distorção no meio do povo de Deus. Muito disso. Muito disso. Vocês veem isso ou não? Vocês conseguem ver isso? A gente vê isso muito em mensagens, a gente ouve mensagens que fica... Parece que o pregador, ele é o ungido da igreja. Não tem mais ninguém que tenha a unção de Deus ali. Tudo dependente. Isso não existe. Não existe, não tem texto bíblico que fale isso. Mas as pessoas estão pregando isso. E as pessoas estão acreditando. Então fica aquela fila gigantesca para aquela pessoa orar. Ninguém mais pode orar, tem que ser só aquela pessoa. Que isso? Não é verdade. Deus, ele tem que ser Deus na sua vida, como na vida do pregador. Ele prometeu derramar o seu poder sobre o seu povo. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Está escrito isso ou não, irmãos? Não é? Pronto. Então Deus quer te usar. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. E eu sei que você ouve esse falatório porque eu já ouvi muitas vezes, e até hoje eu ouço, né, propostas para mudar a atenção daquilo que é de Deus. Vamos orar? Eu vou pedir para que Deus dê uma visão mais ampla para você. Nenhum trabalho pode impedir você de servir ao Senhor. Porque esse trabalho vai ser um peso na sua vida, não vai ser
alívio, não vai ser alegria, vai ser peso. Não deixe isso acontecer. Assuma o controle, porque você é cidadão do céu. Você não anda mais à mercê das circunstâncias. Você anda na direção da palavra de Deus, amém? Você anda na direção do Espírito de Deus, certo? Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Meu Deus, porque esta palavra, Senhor, ela é uma palavra escrita tantos anos atrás, uma situação que aconteceu há tanto tempo atrás, mas ela se renova, Senhor, na nossa vida. Ela, Senhor, se revela na nossa vida, Senhor, de uma forma espiritual, entendendo, Deus, que quando o Senhor nos leva a buscar, a ter, realmente, a edificar os muros. Muros significa proteção. Sim, Deus, nos fortalecermos no Senhor. Nós vemos realmente que surgem os levantes contra a nossa vida. É uma tentativa de confundir, são tentativas de enfraquecer, são tentativas de amedrontar, de tirar-nos da direção, de tirar-nos, Deus, desse propósito de nos fortalecermos no Senhor. Mas, Deus, baseado nesta palavra, nós não perderemos a visão. Senhor, quando essas coisas acontecem, elas não apontam que estamos errados, mas elas só apontam que estamos na direção certa, que quando o inimigo se incomoda, significa que ele está começando a se preocupar conosco. Isso significa que estamos nos fortalecendo. Pai, em nome de Jesus, faz com que o teu povo, Deus, seja um povo que entenda o valor do trabalho na tua obra, o quanto trabalhar na tua obra traz o crescimento, o fortalecimento da fé que é necessária, porque a tua palavra diz, Senhor, que a fé que nós temos é que pode nos fazer-nos vencer o mundo, Pai. É a fé, é esta fé que faz vencer o mundo. Portanto, Deus, nós precisamos nos fortalecer em fé. E o fortalecimento vem, Senhor, através das experiências, os confrontos que nós temos, as dificuldades dessa vida, onde nós temos que dar passos de fé, aplicarmos a Tua palavra, para vermos, Deus, que elas não são meras palavras, mas são poder do Senhor. O poder do Senhor opera, Senhor, cumprindo a Tua palavra na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, é tempo de trabalhar no nosso interior, não só fora, mas dentro também. Senhor, muitas vezes nós vemos as pessoas negligenciarem o seu crescimento espiritual. Não estão valorizando o conhecimento, o ensino, o conhecimento da Tua palavra, achando que basta orar e tudo vai acontecer. Mas a Tua palavra mostra, Senhor, o próprio Senhor declarou sobre a terra: meu povo perece por falta do conhecimento e do poder de Deus. Nós precisamos ter esse equilíbrio, Pai. Em nome de Jesus, desperta-nos para este entendimento, e com o entendimento, Senhor, nós tenhamos um posicionamento, uma atitude nova em relação às revelações que o Senhor traz. Não ficarmos apenas ouvindo o que o Senhor tem para nós, mas começarmos a nos posicionar de acordo com a palavra que o Senhor revela. Em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!